Oi, gente. Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho. Mas eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo. Eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele para perto. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. Alguns famosos têm diversos comportamentos questionáveis e sempre paramos para pensar: o que será que essa pessoa já viveu na vida para se comportar dessa maneira? Vimos famosos rude com pessoas, famosos soberbos e muitos famosos que têm uma criação bem estranha com seus filhos, né? Não querendo justificar os erros dos outros, mas às vezes, minha gente, uma péssima criação leva as pessoas a serem o que são hoje. E no vídeo de hoje falaremos de alguns famosos que foram expulsos de casa pelos seus pais. E alguns deles conheceram até as ruas. Bom, minha gente, fica comigo que depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Olá, meus amigõezões, minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Conforme eu já anunciei no vídeo de hoje, vamos falar de famosos que foram expulsos de casa, minha gente. É uma treta sem tamanho. Bom, já deixa o seu likezão e se aparecer a função hypar, por favor, hype, minha gente, porque ontem a gente entrou no top 100 vídeos mais hypados do YouTube Brasil. Eu tô muito feliz, mas a gente precisa continuar. Então, se aparecer a função hypar para você, hypa sem dó, beleza? Bom, minha gente, para começar essa história, a gente vai falar do cantor Latino. O Latino já deu diversas declarações dizendo que quando era criança foi expulso de casa pelo seu pai quando ele disse que queria se tornar artista. O seu pai queria que ele trabalhasse, que ele pegasse no pesado, mas ele disse que sempre teve uma veia artística e sabia que um dia ele faria sucesso. Mas hoje a gente não vai falar da história do Latino propriamente dita, mas sim do seu filho. Guilherme Rocha é um rapaz de 26 anos, mais conhecido como Na Mente. Ele foi assumido como filho do Latino quando já tinha 18 anos, a partir de um exame de DNA. O Latino nem sabia da existência desse filho, até que a mãe o procurou para fazer um exame. Latino então colocou o menino para morar em sua casa, deu amor, carinho e levou ele para conhecer o mundo artístico. Mas Latino disse que com o tempo a relação foi ficando um pouco mais estranha. O menino nunca gostou de trabalhar, segundo o pai. Ele disse que cansou de arrumar emprego para o menino e ele não se adaptava. O menino foi trabalhar na equipe do cantor, também não se adaptou. O Latino disse que ele gosta de acordar ao meio-dia e dormir de madrugada. Mas a gota d'água foi quando o menino teria, estourado a lata da esposa do Latino. Latino disse que ele chegou um dia meio alteradão em casa. Ele disse que deu um tapa na lata de Rafa Harby, a esposa do cantor. Latino disse que depois disso ele não quis mais saber e resolveu pôr o garoto para fora de casa. No começo ele disse que devolveu o menino para a mãe adotiva, depois mandou para a mãe biológica de novo. Todo lugar para onde esse menino vai, diz que sai conversa, minha gente. Olha só o depoimento do cantor. Oi, gente. Bom, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem sério. Eu nunca imaginei ter que estar passando por isso e principalmente ter que estar expondo uma situação dessa. Ainda mais quando se trata de um filho. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor o meu filho. Mas eu tenho um filho que eu descobri aos 18 anos, né? Ele não convivia comigo. Eu só fui saber quando ele tinha 18 anos. Na mesma hora eu fiz DNA, trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda para várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda, trouxe ele para trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que eu arrumei para ele, e nem na minha banda.
não queria trabalhar. E eu achei estranho aquilo, né? Convivendo com ele, trouxe ele para perto, causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, a minha atual mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério do que isso, que era a dependência química. E esse meu filho, convivendo com ele, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia, né? E até que eu expulsei ele de casa. Falei, não dá pra conviver comigo, infelizmente, por N motivos, estava pesando, o fardo estava pesado. E não só por ele não querer trabalhar, seus 26 anos, enfim, não parava emprego nenhum. E aí que eu fui descobrir essa dependência química. Devolvi ele pra mãe biológica, né? Pra mãe, no caso, a mãe adotiva, que também tentou segurar lá a situação dele, mas não conseguiu. Que ele também estava quase separando ela do marido, ela acabou expulsando ele de casa e ele foi morar na rua. Quando ele foi morar na rua, mais uma vez, eu, por pena, trouxe ele de volta para morar na minha casa. E aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa, que eu não podia segurar mais ele aqui, né? Eu não podia estar ensinando o menino a dormir todo dia, meio-dia, acordando, trocando a noite pelo dia, sem querer estudar, sem querer trabalhar. E eu tava percebendo que eu não tava ensinando ele da forma certa. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Bom, e agora o menino, minha gente, o Namente, resolveu se pronunciar. Ele postou um vídeo do seu pai queimando uma bucha e colocou na legenda: isso é exemplo de pai que fala que o seu filho é Zé Droguinha? Minha gente, pegou mal pro latino, hein? E o garoto promete que vai dar um depoimento o mais breve possível sobre esse caso. Diz que vai desmascarar o latino. É bom desmascarar mesmo, que parece que ele tá usando uma máscara. Que demonização facial feia da bexiga é essa que você fez, latino? Dá nem pra ver que é você, rapaz. Que coisa esquisita. Meu Deus do céu. Bom, minha gente, mas fato é que agora ninguém mais quer o Alecrinzinho Dourado, o filhinho dele. Todo lugar que diz que põe esse menino, o menino dá problema. Que coisa, hein? Minha gente, Silvia Abravanel é conhecida por ser a filha número 2 de Silvio Santos. Ela foi adotada, ainda um bebê, por Silvio Santos e Aparecida Abravanel. A mãe adotiva da Silvia faleceu quando ela tinha ainda 5 anos. Era muito pequena, né? E aí, minha gente, a Cíntia, que era a filha mais velha do Silvio Santos, foi morar com os avós maternos. Não teve contato com o Silvio ali ao longo de toda a sua criação. Já a Silvinha ficou morando com o pai, que logo se casou com Iris Abravanel. Silvia disse que vivia num lar feliz, até que ela se tornou aborrecente e começou a dar trabalho dentro de casa. E a sua mãe, a nova mãe, Iris Abravanel, teria convidado ela a se retirar de casa. Com 16 anos, Silvinha foi morar no escritório do seu pai e teve que abandonar a mansão dos Abravanel. Dá só uma olhada no depoimento dela. Aí com 16 anos, quando ele me convidou pra trabalhar com ele, que foi quando eu fui colocada pra fora de casa, convidada a me retirar. Peraí, calma que eu tô confusa. Calma, vamos fazer fast forward. Por que você foi convidada a se retirar, gente? Porque minha mãe achou que eu já tava naquela fase aborrecente. Tá. Então ela achava que eu já não tava, que eu não tava mais obedecendo tudo, então resolveu me convidar a me retirar. Tipo, me dar um castigo, Com 16? né? Com 16 anos E de aí, idade. você se retirou? Me retirei, ué, eu não tinha escolha. Foi pra onde? Fui pro escritório, aonde eu moro até hoje, que era o escritório dele, onde ele dava expediente. Acho que você deve ter ido lá alguma vez. Você foi morar no assinar algum escritório? contrato. Fui morar no escritório. Fui morar no escritório. Então, de dia era escritório e à noite era minha casa. E aí mandou fazer meu quarto, mandou fazer uma sala pra mim. Eu morava com os caseiros e tudo. E aí tava eu lá, feliz e contente com 16 anos. Uma bobona, porque eu era muito criançona. Tipo, eu saí das bonecas pra ir morar sozinha. Mas você não já tava em casa? Não dava uns... Não, eu já tava na casa dele, na minha então, casa. você só dormia lá e... Não. Eu morava na minha casa. Você não podia ir lá? Eu tirei tudo, saiu minhas roupas, saiu tudo. Mas foi de verdade Foi de mesmo? verdade. Você ficou Foi magoada de verdade. Fiquei triste, fiquei de cama um mês, porque eu era muito menina, eu era muito menina, eu não era vivida que nessas meninas Sim, de 16 anos não. de hoje. Tanto que até a Zilda, eu chamo a Zilda de minha mãe, você conhece a Zilda? Outra que é a mãe. secretária dele, outra mãe, a quarta mãe que eu adotei, na verdade, não me adotou. A Zilda que me criou, dos meus 16 até hoje Me cria até hoje, assim, tá me cria aqui até agora. hoje, na verdade tá aqui, oi, beijo mãe. Minha gente, que será que a Silvinha aprontou, hein? Pra colocar ela pra fora de casa? Ou será que a Iris só não queria porque não era filha dela? Há controvérsias, né? Minha gente, Cariúcha diz que sempre, desde novinha, gostou de se render aos prazeres do mundão.
Ela conta que quando era criança, ela falava pra mãe que ia pra igreja. Enquanto isso, ela estava no ferro velho, saindo com os machos. Ela disse que não podia ver macho em cada esquina que ela os encontrava e nhanhava loucamente. Cariúcha disse que deu muito trabalho para sua família, para sua mãe. Até que um dia, a mãe dela, que já estava de saco cheio de tanta coisa errada que essa menina fazia, chegou nela e falou: ô Cariúcha, ou você se emenda ou você vaza. Não quero mais saber de filha minha ficar saindo com tudo quanto é macho que existe na cidade, na vila, no bairro. Eu tô ficando mal falada por sua conta. Cariúcha disse que queria curtir, continuou fazendo, e a mãe dela botou ela pra fora de casa só com a roupinha do corpo. Então, Nova Iguaçu, Blog, eu fiquei em Nova Iguaçu até um certo período. que foi o melhor que você conseguiu. Porque depois a minha mãe me expulsou de casa. Ah, tu também foi? Eu também já fui expulsa. Tu já foi expulsa? Quando eu me assumi blogueira, eu fui expulsa. E no seu caso, você foi expulsa por quê? Então, blogs, é uma história bem triste. Muito triste? Não, mas eu também aprontei, né? Eu era muito assim, da vida. Sim, sim. Sabe? Sempre foi livre. Sempre fui livre. Eu gostava de pintar. E aí minha mãe descobriu. Eu não fui muito? flor que se cheire, né? Eu sempre aprontei muito, pegava os machos na esquina, saía com os caras do ferro velho, e aí ia pra baile funk, fazia show, ficava com o povo lá no baile funk, mentia pra minha mãe que ia pra igreja, minha mãe ficou sabendo que eu tava lá na favela, porque eu queria ser artista. Sim, sim. Entendeu? E tava investindo. Eu tava investindo. Ela descobriu que você estava investindo? Ela descobriu e aí me expulsou de casa. Ah. Falou que ela não ia Isso criar. era lá em Nova Iguaçu? Lá em Nova Iguaçu. Ela Aí falou você foi pra onde depois disso? Aí eu conheci uma amiga lá na favela Senador Camará. Fui morar em Senador Camará. Nossa, longe. Longe. Minha gente, um fato triste é que depois que a Cariúcha foi colocada pra fora de casa, ela precisou se prostituir, minha gente. Começou a fazer serviço sem nota fiscal com o próprio corpo pra poder ganhar a vida, minha gente. E aí ela viveu do que ela realmente gostava: enganhamento com os machos. Casa muito cedo, saí de casa com, na verdade, fui expulsa, né? Minha mãe me expulsou de casa com 14 para 15 anos. Fui morar num ferro velho com uma família, com uma amiga minha. Fiquei lá pouco tempo, porque era muita gente morando no ferro velho. E de lá, eu fui morar em Senador Camará. E aí começou a minha vida, dos 14 aos 15 anos. E aí trabalhei de um monte de coisa, trabalhei de empregada doméstica, fiz faxina, vendi picolé na praia, sanduíche natural, fiz tudo. E até que eu caí na prostituição. E foi muito tempo, Cariúcha? Não, eu caí na prostituição ainda menor de idade. Só que aí teve o... Eu vou falar a verdade, porque antes que as pessoas estão vindo tudo na mídia falar, eu já falo logo. Eu me prostituí na fase que eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. Me prostituí, só que aí descobriram que eu era menor e a polícia chegou, me levou, fui parar no DPCA, sabe? Nossa, foi uma pauleira isso. E aí depois eu voltei, trabalhei mais um tempo também na prostituição, fiz a prostituição nas pistas com as travestis, porque numa época também eu era menor, não podia trabalhar em casa, essas coisas, né? E aí eu comecei a me prostituir nas pistas de Copacabana. Enfim, gente, tô abrindo porque as pessoas vão falar meu passado, ainda mexe comigo, mexe, mas eu vou ser forte. Mas como isso não é uma vida feliz pra ninguém, Cariúcha logo despontou na televisão, hoje faz o maior sucesso e não precisa mais dessa vida louca, né, minha gente? Cheia de enganamento com sebo e tudo mais. Que vida, né? Minha gente, vocês lembram do Manelzinho Soares? O Manuel Soares, que apresentava o programa Desencontro junto com Patrícia Poeta, e os dois quase saíam na porrada todos os episódios do programa. Era uma coisa louca, né? Pouca gente sabe do passado e da infância de Manuel Soares. Ele nasceu, minha gente, em Salvador, Bahia, numa comunidade. E o pai dele era o grande chefão do tráfico de lá, sabe? O pai dele era o criminoso master da região, o que mandava em tudo. Quando ele tinha 8 anos, a mãe dele, cansada de viver tudo que vivia, resolveu fugir com os 4 filhos para São Paulo. Aí o tempo foi passando, Manelzinho virou adolescente e começou a enveredar para o mundo do crime.
E sua mãe falou: menino, ou você toma jeito ou você vaza da minha casa, que eu não quero outro tranqueiro igual seu pai aqui não, seu ceboso. Meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer um negócio desse? E aí a mãe dele, que já tava de saco cheio dele, botou ele pra fora de casa e fez ele ir morar com um tio lá no sul. Ele ficou morando algum tempo em Porto Alegre junto com seu tio, trabalhando em uma gráfica, porém essa gráfica faliu. Manuel então não tinha mais pra onde morar, estava sem eira nem beira. E aí, minha gente, precisou viver nas ruas. Com 4 meses morando nas ruas, ele foi encontrado por uma reportagem de uma emissora de TV local que fazia uma campanha da Semana de Consciência Negra. Resolveram empregá-lo como faxineiro nessa emissora, dando um local para ele viver. Lá, minha gente, ele aprendeu o ofício da televisão em quase todas as áreas e se tornou um apresentador de televisão, chegando até a Rede Globo de TV. Porém, no ano de 2023, ele foi desligado da Rede Globo depois de mais de 8 denúncias de funcionários ao compliance da emissora por assédio e também, minha gente, por ser rude demais e maltratar as pessoas. Inclusive, uma das funcionárias disse que ele abriu o roupão e ficava balangando tudo pelos corredores, ela não gostou nada. E ó, foi cortado. Vocês sabiam, minha gente, que o Manelzinho teve uma infância tão difícil assim? Não tinha nem noção, fiquei sabendo quando eu pesquisei pra esse vídeo. Que triste, não? E a gente, vocês lembram do MC Ter Tudo, que começou a fazer sucesso com Tá Tranquilo, Tá Favorável? Era o MC Bin Laden. Ele fez muito sucesso com esse funk, minha gente, com suas tetonas gigantescas, até que ele foi parar no programa Big Brother Brasil. Hoje o Bin emagreceu, tá fininho, com corpinho legal, nem parece a mesma pessoa e até tirou esse nome feio, MC Bin Laden. Ele tentou fazer uma viagem para os Estados Unidos e foi impedido de entrar no país com esse nome. Aí ele resolveu mudar o nome artístico, deixou MC Bin. Ficou interessante, né? Mas ele também teve uma infância muito difícil. Ele disse que quando era criança a mãe dele desceu o cacete nele, batia nele sem dó por tudo que ele falava. Abria a boca: mãe, tô com fome, tá com fome? Tá com fome? Tá! Vou quebrar seu dente, aí você não vai ter mais fome, seu ceboso. Diz que era desse jeito, minha gente. Tudo que o menino falava, apanhava. A mãe dele convidou ele a se retirar de casa também e mandou ele morar com seu papai. Mas o pai dele criava ele solto no mundo, tudo desleixado, e ele quase entrou para o tráfico também, minha gente. A sorte dele foi a música, porque ele disse que depois que entrou pra música, a vida dele foi transformada. A minha mãe de sangue, ela não me criou com muita base. Então era mais, eu apanhava pra caramba, mano. E eu aprontava um pouquinho, não muito, mas tipo, eu tinha medo de aprontar, porque senão eu ia tomar um pau, tá ligado? Aí, tipo, minha mãe meio que falou pra mim morar com meu pai. Tipo, deu a louca nela e pá, o jeitão dela. Não... Depois, pra mim entender, demorou muitos anos pra mim entender que, tipo, foi a criação dela. Ela veio de uma criação de uma família da Bahia, que era assim, né? Qualquer coisa batia, a mulher tinha que trabalhar, lavar a louça, fazer isso, aquilo, tal, essas coisas. E meu pai, mano, pô, tipo, meu pai nos... Tipo, é uma outra vibe também, outra criação. Então meu pai não entendia muito de como criar um filho, mano. Não posso culpar também. Porque você desde pequeno foi criado só por ela, praticamente. É, eu fui criado pela minha mãe de sangue até os 11, 12 anos. Só que eu apanhava demais, eu queria morar com meu pai também. Só que da forma que ela me botou pra fora foi muito ruim, mano. Sim. E aí eu fui morar com meu pai, só que meu pai não sabia, tipo, dar carinho, trocar umas ideias. Então meu pai era mais... Meu pai é mais fechado. Mas ela te expulsou de casa? É, basicamente isso daí. E algo muito legal aconteceu. Com 18 anos, ele foi adotado pela pastora Marisa. Uma mulher que viu a situação dele, minha gente, morando nas ruas e usando drogas, e o ajudou até a sua plena recuperação. Hoje ele tem o maior amor do mundo pela Marisa e a considera de fato a sua mãe verdadeira. Minha gente, eu fico muito feliz com histórias de superação quanto a dele, sabe? Tinha uma camiseta listrada e ele olhou pra mim e falou pra mim assim: me adota. E ele falou isso? Ele era gordinho, né? E eu me apaixonei pelo Bi. E nesse dia você falou? Nesse dia eu falei pra ele: você é meu. E aí foi assim que ele começou a morar? Você já chega? Ele tinha quantos anos nessa Tinha época? 18 anos. 18 anos. E aí, como é que foi quando ele chegou em casa? Ele disse, é verdade que ele pediu um abraço? Ele pediu um abraço, ele falou assim: me dá um abraço. E aí eu abracei ele, mas eu abracei ele, abracei. Ele disse: eu tô com fome.
Faz 2 dias que eu não como, ele me disse. Pessoa que teve uma infância marginalizada, viveu ali, ó, no submundo do crime, dá a volta por cima. É muito legal isso, né, minha gente? É por isso que eu falo que a vida é feita de escolhas. Quando eu vejo político dando discurso de que é vítima da sociedade porque nasceu num lugar ruim, isso não cola, gente. Eu também nasci num lugar ruim, nasci numa pobreza danada, sabe? Mas mesmo assim eu resolvi estudar. Nunca tirei R$1 de ninguém, nunca fiz nada de errado. Eu procurei buscar o caminho do bem. Eu acho muito bonito essas pessoas que realmente buscam o caminho do bem e não vão servir esses tinhosos aí acreditando que sua vida é predestinada através do lugar onde você nasceu, porque isso não existe. Quem quer se dar bem na vida, corre atrás que um dia vai se dar bem. É claro que tem pessoas que têm muito mais oportunidade do que as outras, né? Isso a gente sabe. Pra gente tudo é sempre muito mais difícil, mas nada é impossível. Bom, minha gente, o vídeo de hoje tá ficando por aqui. Quero agradecer demais a sua presença. Minha gente, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz com esses vídeos bombando essa semana, com todos vocês vindo aqui no canal e me abraçando. Eu quero retribuir desejando um excelente final de noite para todo mundo e dizendo que eu amo demais vocês. Meu beijo para todos e amanhã eu prometo que eu tô de volta. Que Jesus abençoe a sua vida e a sua casa. Até mais.